a ferramenta tarefa. Esta ferramenta tem como objetivo recolher dos estudantes trabalhos em forma de conteúdo digital. Um texto direto usando o editor da plataforma ou um documento anexado. Para conhecer melhor as possibilidades de configuração dessa ferramenta, primeiramente selecione-a. Clique em adicionar uma atividade ou recurso. Selecione tarefa e clique em adicionar. Surgirá uma página de configuração. Ao criar essa ferramenta, será necessário definir as suas características, ou seja, como se compõe a sua tarefa. Preencha o nome da tarefa, habilite as datas de entrega e limite através da aba Disponibilidade. A data de entrega e data limite não são campos obrigatórios para a criação de uma tarefa. Por padrão, o Moodle define o prazo de uma semana a contar da data atual. Porém, é importante ter em mente que deve-se definir prazos para a entrega da tarefa. Estes passos já são o suficiente para a criação de uma tarefa, porém existem algumas configurações opcionais. Vejamos a seguir. A descrição. Embaixo da descrição, tem uma caixa de seleção que pode ser habilitada para que a descrição seja exibida na página do curso. É possível disponibilizar arquivos adicionais. Eles servem como uma base para a sua atividade. Para adicionar um arquivo adicional, relembre como utilizar a ferramenta Arquivos. Funciona da mesma maneira. Tipos de envio. Aqui definimos se o estudante poderá digitar textos diretamente no navegador, marcando a opção Texto Online, ou deverá anexar um arquivo através da opção Envios de arquivo. Caso a opção Texto Online esteja habilitada, podemos definir um limite de palavras. Também podemos definir o número máximo de arquivos enviados por cada usuário, bem como o tamanho do anexo e os tipos aceitos. Temos também algumas configurações referente ao feedback. Basta selecionar o tipo de feedback que se deseja para a sua tarefa. Comentários de feedback, em que aparecerá a opção de comentar-se na linha de avaliação para cada estudante. Anotar PDF, ou seja, responder no arquivo enviado pelo usuário. Planilhas de notas offline, ou seja, as notas não serão exibidas dentro da plataforma. E arquivos de feedback, que é enviar um arquivo novo para o usuário como resposta. Configurações de envio. Exigir que o estudante clique no botão de enviar, considerando o seu envio como final. Exigir que ele aceite uma declaração de não plágio ao enviar. Tentativas reabertas, bem como um máximo de tentativas para cada estudante. A aba Nota define qual a nota máxima para aquela atividade, podendo definir se será do tipo pontos ou escala. No nosso caso, o Moodle
mesmo define a atividade com a nota máxima valendo 100. Essa opção deve ser alterada antes de se aplicar a tarefa. Se acaso já tiverem sido efetuados envios para essa atividade, não se poderá mais alterar o valor máximo da atividade. Para concluir, clique em salvar e voltar ao curso ou salvar e mostrar. Mas afinal, como eu posso avaliar uma tarefa no Moodle? Clique no link da tarefa criada. Observe se o botão Ver todos os envios está ativo e clique sobre ele. Escolha um dos estudantes e na linha correspondente clique no botão Nota. Você será direcionado para a página de avaliação. Na página de avaliação, no canto direito, observe o campo Nota. Preencha-o com a nota desejada. Note ainda que há outras áreas na página. Ao centro, é possível realizar anotações em PDF, mas só se o estudante tiver realizado um envio. Note ainda que há outras áreas da página ao centro. Note ainda que há outras áreas na página. Ao centro, é possível realizar anotações em PDF, caso o estudante tenha enviado como resposta um arquivo do tipo PDF. Senão, a página aparecerá em branco. No lado direito da página, é possível ainda observar o link para baixar o arquivo enviado pelo estudante, bem como uma subárea para acrescentar comentários de feedback que serão prontamente visualizados pelo estudante após salvar as mudanças. Para encerrar o processo de avaliação, você tem duas opções. Clicar no botão Salvar Mudança, que o fará voltar para a lista de estudantes, ou clicar em Salvar e voltar, ou clicar em Salvar e mostrar o próximo para seguir avaliando o próximo da lista. A ferramenta de laboratório de avaliação funciona de modo semelhante à ferramenta tarefa, porém com um diferencial na avaliação. Através dessa ferramenta, o professor possibilita a avaliação por pares, ou seja, os estudantes poderão avaliar os envios realizados por seus colegas, de forma identificada ou anônima. A nota final da atividade, então, será a avaliação feita pelos estudantes e pelo professor. O professor, nesta ferramenta, configura a forma como é avaliado o envio dos estudantes, bem como os prazos para realizar os envios e aplicação da avaliação. Então, vamos lá. Selecione na lista de atividades ou recurso a opção Laboratório de Avaliação. Clique no botão Adicionar. Na página de configuração, defina o nome do laboratório de avaliação. Há dois grupos de configuração a se fazer agora. O primeiro grupo de configuração refere-se à valoração das notas. Defina a estratégia de classificação, que é onde se determina a forma de avaliação e classificação dos envios. Temos 4 opções de estratégia. Nota cumulativa, onde os comentários e notas são dados de acordo com os aspectos especificados pelo professor. Comentários. Comentários são feitos em relação aos aspectos específicos, porém nenhuma nota é atribuída.
Número de erros, comentários e uma avaliação de sim ou não são dados de acordo com afirmações específicas. Rúbrica, uma avaliação de nível é dada de acordo com critérios específicos. Ainda é preciso definir as notas máximas de envio, avaliação do professor, e de avaliação, que é a avaliação feita pelos estudantes. Você deve definir as configurações de envio, se serão aceitos apenas textos digitados na plataforma e ou arquivos em anexo. Você deve definir as configurações de envio, se serão aceitos apenas textos digitados na própria plataforma e ou arquivos em anexo, o número máximo de envios realizados, o número máximo de envios realizado por cada estudante, bem como os tipos de arquivos aceitos e o tamanho máximo dos arquivos em anexo. É hora de configurar a disponibilidade do laboratório de avaliação. Defina o início e o prazo final para os envios, bem como o prazo para avaliação por parte dos estudantes. Após essa etapa da configuração, ainda será necessário configurar a alocação dos avaliadores, ou seja, dizer quem avalia quem. Você pode fazer isso manualmente ou deixar que o próprio Moodle faça isso por você através da alocação programada. Na alocação programada, a plataforma espera a data limite para os envios e faz um sorteio entre os participantes para determinar quem avalia quem. Após essas configurações iniciais, o professor irá gerenciar as fases do laboratório de avaliação até a sua conclusão. A plataforma irá apresentar as opções necessárias para o avanço das fases, de forma bem intuitiva. Ao finalizar o laboratório de avaliação, o participante irá obter 2 notas, uma para seu envio e outra pela avaliação recebida por seus colegas. Todas as duas constarão no livro de notas do seu curso. A atividade do tipo escolha. Essa atividade funciona de modo muito simples. O professor faz uma pergunta e especifica uma escolha dentre múltiplas respostas. Este tipo de atividade é muito útil para que o professor estimule uma reflexão sobre determinado assunto. Além disso, essa ferramenta se torna muito vantajosa quando se deseja definir novos rumos para um curso. Iremos agora configurar uma atividade do tipo escolha. Como já sabemos, vamos até a lista de ferramentas e selecionaremos a opção escolha. Clique em adicionar uma atividade ou recurso. Clique na opção escolha. Clique no botão adicionar. Na tela de configuração de escolha, iremos observar que podemos definir um nome para essa atividade e colocar também uma descrição.
Podemos exibir a descrição na página principal do curso. Na seção Modo de exibição para as opções, podemos escolher entre mostrar nossas opções na vertical ou na horizontal. Recomendamos deixar na vertical, pois torna-se visualmente mais agradável para os seus estudantes. Em Opções, na seção Permitir a atualização da escolha feita, podemos escolher entre sim e não. Essas escolhas vão depender do tipo de atividade que estamos querendo. Por exemplo, caso a atividade escolha seja para criar grupos para fazer uma atividade ou seminário entre os alunos, escolhemos, nesta opção, não, pois não permitiremos a mudança de grupo dentre os alunos. Agora, se desejamos sim, é para casos em que o aluno mude de ideia referente à opção escolhida na atividade. Isso só será possível se a mudança for definida pelo professor. Na opção Permitir mais de uma opção a ser escolhida, podemos escolher entre deixar que o aluno tenha mais de uma opção para escolha ou ter apenas uma única opção de escolha. Voltando ao exemplo da atividade escolha para criar grupos entre alunos, um aluno não pode escolher 2 grupos para participar, então deixaremos como não. Assim, o aluno poderá escolher apenas um grupo. Um outro exemplo é o caso de uma atividade em que se deseja saber quais os filmes preferidos de seus alunos. Neste caso, podemos deixar marcado como sim, sendo possível escolher mais de um filme no qual ele tenha gostado. Na opção Limitar o número de respostas permitidas, poderemos limitar o número de escolhas ou não de cada opção. Voltando ao exemplo para criar grupos entre os alunos, normalmente sempre limitamos grupos de alunos de acordo com a quantidade dos mesmos em aula. Então, escolheríamos sim, para que seja limitada a quantidade de escolha para cada opção de grupo. Logo, podemos observar os campos que sejam preenchidos com as opções de escolha. Em cada campo, colocaremos o nome da escolha e também, se desejarmos limitar, na opção do campo Limite. Existe ainda a opção de acrescentar mais campos ao nosso formulário, através do botão Acrescentar 3 campos ao formulário. Podemos assim adicionar quantas opções desejarmos. Na seção Disponibilidade, definimos o período da nossa atividade, o início e o fim. Na seção Resultados, podemos escolher as configurações de resultados, como a publicação dos mesmos, se serão visualizados para os alunos, se poderão os resultados serem exibidos após o aluno ter dado a sua resposta, após o fechamento do período de escolha, ou sempre mostrar o resultado aos estudantes. Para finalizar a configuração da sua atividade do tipo escolha, clique na opção Salvar e voltar ao curso para voltar ao seu curso ou Salvar e mostrar.